Olá, boa noite. Sou Helder Dias, diretor da agência HDA Agency, primeira agência brasileira especializada em modelos negros. Também sou designer de moda, crio roupas a partir de materiais descartáveis e faço um trabalho sustentável. Sou professor de passarela e coreógrafo. E hoje nós vamos conversar com o designer e o gestor em moda, Isaac Silva, e a doutora em História, Renata Ribeiro. Nós vamos discutir sobre a indumentária africana e os efeitos na identidade. Vamos lá. Olá, Isaac. Seja bem-vindos, Renata. Olá, Boa noite. boa noite. É um prazer recebê-los aqui nessa live tão importante, numa semana tão agitada. Estão me ouvindo? Pode falar. Numa semana tão agitada, onde a moda foi o foco, um dos focos principais desse universo ao qual nós atuamos. Primeiramente, eu quero que você, Isaac Silva, se apresente e fale um pouco do seu trabalho. Certo. Obrigado, Helder. Obrigado, Renata. É sempre bom a gente estar junto, né, se fortalecendo. Eu sou o estilista Isaac Silva, tenho uma moda afro-indígena brasileira, sou de Barreiras, Bahia, morei muito tempo em Salvador, onde eu fiz uma graduação em design e gestão de moda, e onde foram me oferecidos vários cursos de graça na área de moda, e eu fazia esses cursos. Corte, costura, desenho, figurino. Logo depois eu me mudei para São Paulo, onde eu fiz uma outra graduação, que é o Tecnólogo em Produção do Vestuário, pelo Senai de São Paulo. São Paulo há 11 anos. Nesses 11 anos, eu já trabalhei para muitas marcas, para alguns estilistas, e até que um momento onde o mercado de trabalho não me absorveu, eu criei a marca Isaac Silva, que é essa marca que dialoga com as pessoas e traz a afro-brasilidade e a questão indígena para esse destaque na moda. Atualmente eu tenho uma loja física que está no bairro da Santa Cecília. Nesse momento de pandemia, vamos esperar que venha uma vacina, um momento onde a gente possa abrir essa loja, mas eu tenho uma loja online que nesse momento está sustentando a marca. Eu apresentava minhas coleções na Casa de Criadores e atualmente eu apresento as coleções. Então, e a marca tem um lema do Acredite no Céu. Maravilha. Da marca o seu áudio está um pouco baixo. E, Renata, o seu microfone está fazendo barulho. Melhorou? Você está mexendo em alguma coisa aí que está dando interferência aqui. Agora não. Agora parou. Será que é o celular? Vou ligar o celular. Eu acho que sim. Isaac, graças a Deus que esse mercado, dentro daquele contexto, não te absorveu, porque nós temos o prazer e a satisfação de ter você, um estilista com pensamento de vanguarda, à frente do seu tempo, que reconhece a sua identidade e valoriza a sua origem. Porque você já pensou se não existisse o Isaac Silva para todas as vezes que a HDA mandasse modelos nos testes da Casa de Criadores, não tivesse você lá para ter esse olhar crítico, esse olhar especial para observar a beleza e a importância da raça negra na moda? Amigo, você como baiano, você também é um grande guerreiro, né? Tipo, na sua agência, que é uma das pioneiras, e a gente está vivendo esse grande momento, né? Que a Juliana Borges, que é uma grande escritora, militante, que ela fala, né? Nós somos os sonhos mais desejados dos nossos ancestrais, né? Então, o trabalho que você faz, o trabalho que eu faço, o trabalho que a Renata faz, é algo que nossos ancestrais já jogaram para o universo e a gente está aqui para seguir nosso caminho, né? Justamente potencializar o que a gente tem de melhor. Porque quem tiver os seus racismos
vá se tratar, vá fazer terapia, vá procurar um psicólogo ou um psiquiatra, pois não é problema nosso, não é isso? Isso. Agora eu vou falar com Renata Ribeiro, doutora em História. E aí, Renata? Oi, Helder. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu sou... Bom, na live passada a gente já conversou um pouco sobre essa questão um pouco sobre o papel que a moda ocupa dentro de uma perspectiva maior, né? Não sendo vista só na ponta do que é tendência e apenas como uma expressão de uma produção de moda, mas como sendo uma proposta um pouco mais ampla, que tem como resultado um debate maior, um debate político e social e cultural. E eu acho que essa semana, essa ideia meio que se solidificou, né? A gente mas antes, Renata, desculpa te interromper, mas antes eu quero que você me diga quem é Renata, para que todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, saibam quem é você. Vamos lá, diga quem é você. Você representa inspiração para outras mulheres negras. Elas precisam saber da sua importância. Fala para a gente. Eu sou graduada, mestre e doutora em História. Minhas pesquisas de mestrado e de doutorado são focadas na área de escravidão. E quando eu entrei no doutorado, em 2013, também foi o ano que eu conheci a HDA. E no ano de 2013 para cá, eu tenho dividido a minha rotina de trabalho e de estudo entre escravidão, que é o tema da minha pesquisa acadêmica, e também tenho esse projeto e participo do curso de moda da HDA e ministrando o curso de História da Moda. E na última live a gente falou um pouco sobre a importância de se pensar a moda de uma perspectiva mais política, enxergar a moda como ato político, como resistência, e fazendo uma ponte, um paralelo com o que a gente discutiu na última live, a gente pode pensar isso muito mais, de uma maneira concreta, a partir da repercussão gerada pelo clipe Black Skin da Beyoncé dessa semana, né, que gerou a partir de um artigo produzido no jornal da Folha, e de como as críticas, né, a primeira crítica reverberou em outros debates de diferentes perspectivas, né, foram todos os dias uma perspectiva diferente de análise desse debate, ora debatendo a questão estética, ora debatendo a questão política, e foi bem interessante, porque, a meu ver, todos esses debates que foram engendrados, eles têm um centro, uma centralidade, que é a ideia de resistência, né? Que eu acho que também foi um tema que apareceu em alguns desses jornais, e desses debates, de algumas falas que foram feitas essa semana. E eu volto a repetir sobre a importância de pensar a moda como espaço de resistência, de construção de identidade, de lugar de luta. Eu acho que o clipe da Beyoncé vai exatamente nessa direção. E é muito importante que você pontue sobre esses assuntos, de ter essa referência e essa importância da moda na forma política, porque os modelos, principalmente os modelos negros, eles precisam entender que a nossa história, ela tem uma ancestralidade, ela tem um fundamento e uma importância social e cultural no planeta, e que não é superficial, vai lá, faz uma foto, faz um desfile e acabou. Não, a moda, ela se comunica, é um dos veículos que chega mais rápido em todas as casas, e os modelos negros, tem que entender que a moda tem um papel fundamental. Quando o Isaac pesquisa uma roupa, ele tá trazendo uma identidade, uma história, uma raiz, e essa raiz ela é representada no corpo desse modelo. Não é isso, Isaac? Oi, o áudio falhou um pouquinho, não consegui te ouvir direito. Está me ouvindo agora? Agora sim. Eu falei com Renata que é fundamental que os modelos negros, principalmente eles, tenham essa consciência da importância da nossa história através da moda, da política,
porque senão os modelos começam a pensar que ser modelo é só subir na passarela, ir no estúdio fotográfico, fazer uma foto, e a nossa história, ela tem fundamento, ela tem ancestralidade. Quando você sai para fazer uma pesquisa dessa coleção que você vai apresentar, você mergulha dentro de uma história que tem dor, que tem sentimento, que tem sonho, que tem desejo, e é através da moda que você vai interpretar, e este corpo que fala vai transmitir essa mensagem. Não é isso? Sim, é muito importante quando os modelos são super instruídos para dizer: você é um modelo negro, afro-indígena, e você está trazendo muita representatividade. Então, quando esses modelos eles têm essa energia do que ele está representando ali, ele vai lidar com esse mercado da moda que é tão racista, né? Então, ele vai mostrar para um maquiador, para um fotógrafo, para um diretor de backstage, até a marca que contratou ele, que ela está tendo uma atitude racista para escolher determinado tipo de roupa, de cor, tipo, sempre é um negro único em um desfile, né? Tipo, então, essa representatividade, quando o modelo ele é preparado para isso, ele chega com toda essa sexualidade, mostrando para a marca que ele não é um ser único, que deveria ter mais modelos como eles ali, e por estar no Brasil, né, onde somos a grande maioria da população. Então, acho super importante quando o modelo chega com essa percepção que o mercado é racista, porque muitos modelos chegam achando que o mercado ele é igual, e aí acaba entrando na depressão, né? De ver que o maquiador não avisaram para o maquiador que o modelo, tanto homem quanto mulher, é negro, não leva maquiagem. O fotógrafo também não sabe que tem fotógrafos que se negam a fotografar modelos negros, que dizem que é difícil, na verdade não tem nada disso. E é a questão do preconceito mesmo, racial. E já vi muitos modelos dizendo, eu desisti porque eu não era bem aceita, eu não era bem recebida. Mas quando o modelo é preparado e traz essa ancestralidade de dizer, desculpa, vocês que estão errados, não sou eu, acho que dois lados têm a ganhar, né? Quando a gente briga pela questão de preconceito racial, que é onde a Beyoncé faz isso lindamente, não existem perdedores. Todo mundo sai ganhando, né? Na minha percepção, onde todo mundo vai ganhar isso. Não existe perda. Justamente. O Michael Jackson é o percursor de toda essa revolução através da música para retratar a nossa história e trazer essa discussão tão importante para que a gente possa entender e fazer entender o que é ser negro no nosso país e no planeta. A diferença de Beyoncé para Michael Jackson é que nós não tínhamos acesso à internet, vivíamos uma era que não era globalizada, né? A comunicação demorava uma semana para chegar aqui no Brasil, e hoje, com todas essas mídias instantâneas, nos facilita essa comunicação e esse acesso à comunicação de forma automática. Aí, quando a Beyoncé lançou o clipe dia 31 de julho, no dia 1º, a Renata já me ligou para articular um bate-papo, uma live, aí a Bia, a Renata, eu pensamos em você, a pessoa que a gente tem que conversar é o Isaac Silva, porque é a pessoa do momento, é a pessoa que pensa, a pessoa que deseja, a pessoa que está em evidência para defender, para divulgar e promover a beleza negra através da moda. Eu quero fazer uma pergunta a primeira pergunta, eu quero fazer para o Isaac. De onde vem a sua inspiração para se tornar um fashion designer, gestor de moda, e o que inovou com as suas criações inclusiva e de gênero? Eu sempre fui apaixonado por moda, né, Helder? Então, eu sempre gostei da moda em si, desfiles de moda, as grandes campanhas. Mas aí, quando eu vi que a moda não era tão legal assim com pessoas negras,
Aí eu tive que me blindar, né? E me blindar é reconhecer quem veio antes de mim. Quem são os que nem nas 2 universidades que eu fiz, nunca me foi apresentado um trabalho de design, tanto homem quanto mulher, negros. Eu tive que buscar esses designs. E esses designs já eram me apresentados nos terreiros de candomblé, de umbanda, nos nossos guerreiros que batalharam tanto para esse Brasil escravocrata que existe desde o início do Brasil, lutavam por esse Brasil, tornando esse Brasil deles. Então, foi essa ancestralidade, essas referências de morar em Salvador, onde eu tive muitos contatos com blocos afros, Ileaê, Malê de Balê, Cortejo Afro, que são blocos que trazem música, moda, ancestralidade, beleza. Então, é um combo de beleza tão grande que foi me apresentado, que eu falei, esse o caminho. Eu estava cansada de ser bombardeada por questões americanizadas, europeias, e branco-centradas brasileiras. Porque muitas vezes, tipo, os brancos brasileiros falam, eu sou italiano, eu sou alemão, mas eu digo, tipo, você é brasileiro, você não é italiano, você não é português, você não é alemão, você é brasileiro. Então, pare de referenciar coisas de fora, porque eles não te reconhecem, e reconheça o nosso Brasil afro-indígena, onde são a maioria da população. Então, daí veio a construção da marca Isaac Silva, onde eu quis trazer essa exaltação da nossa cultura, que dentro da moda eu não encontrava, era muito difícil, e fui encontrando estilistas, fui encontrando histórias, e fui trazendo essa base para o meu trabalho, e encontrando outras grandes estilistas, outras marcas que fortaleceram e dizer, eu não estou sozinho. Porque dentro do movimento negro, às vezes a gente acha que está só, mas a gente não está só. Tem um movimento grande vindo junto para vencer o preconceito racial. E quando você fala, tipo, esse reconhecimento, que eu falo muito dessa questão do axé, é trazer isso, é trazer a nossa história. O Brasil não foi construído à toa. O Brasil foi construído pelos nossos ancestrais. E nossa ancestralidade, ela diz muito o Brasil que a gente é. Infelizmente, existe esse preconceito do sistema político, sociológico e do dia a dia que faz que a gente não se sinta preparado para ocupar determinados lugares. E esses lugares a gente está aí para ocupar desde quando nossos primeiros ancestrais chegaram no Brasil. Então, esse é um pequeno recorte do que eu venho estudando na minha vida e na marca até hoje. Meus parabéns, e tem feito a diferença no mercado, viu? As pessoas estão observando e você começa a fazer uma movimentação diferenciada da que o mercado estava acostumado a fazer, e aí ele começa a observar que, opa, existe um filão de mercado ali que consome, que compra e que pode contribuir para o aquecimento desse PIB. Então, o que é que o Isaac está dizendo? O que é que a HDA está querendo dizer? Então, eu acho que é esse nosso papel, não só nosso, mas dos outros profissionais, tanto da moda quanto de outras áreas que estão atuando nesse momento para fazer a diferença no mercado e dizer que nós estamos aqui para contribuir, para somar e assumir o nosso lugar de direito, não é isso? Isso. Uhum. Beleza. Renata, fale, quer falar, Isaac, alguma coisa? Não, só concordo super com o que você falou. Renata, e você? De onde vem a sua inspiração para mergulhar nos estudos sociais, lecionar e se tornar uma doutora em história? Nossa, que pergunta difícil. Olha, é o que a gente, um pouco antes da gente entrar na live, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão do quanto cada um de nós, a população negra de um modo geral,
quando a gente emerge nesses espaços, né, quando a gente pensa em moda, quando a gente pensa na academia, a gente acaba sendo levada a estudar as nossas próprias histórias, né? Aí, por exemplo, no caso do Isaac, ele se preocupou em representar a identidade dele através da moda, uma forma de se expressar. E para você foi criando HDA, né? Um casting só com modelos negros. Eu acredito que para mim, enquanto historiadora, mulher negra, e como outros historiadores negros, o que eu tenho visto muito é que grande parte da produção intelectual que se tem produzido no Brasil nos últimos 20 anos, e depois eu vou explicar por isso, porque que eu acredito que essa experiência que a gente está vivendo, esse debate que a gente está vivendo e proporcionando para o público no momento de hoje, ele está relacionado a uma série de transformações que aconteceram nos anos 2000. Inclusive, esse é um recorte que eu faço quando a gente faz o curso de História da Moda na agência, porque os anos 2000, ele tem uma série de transformações importantes, a começar, pensando do ponto de vista acadêmico, né, da minha área, a sanção da Lei 10.639, que é uma lei muito importante porque ela vai tornar obrigatório o ensino de história da África, o ensino de cultura afro-brasileira, e depois vem uma nova lei que vai falar da incorporação também dos povos indígenas como sendo essas duas matrizes essenciais para compreender a história de multiplicidade do Brasil, né? E para a gente tentar romper com essa ideia de narrativa eurocêntrica que prevaleceu por décadas, né? Então, eu acredito que essa minha experiência de pesquisadora, de querer entender melhor o processo de formação do Brasil através do estudo de história da escravidão, né, no meu sentido, na minha pesquisa, eu abordei escravidão, final da escravidão, Brasil Império, processo abolicionista. Então, o desejo, né, querendo ou não, as nossas subjetividades, o lugar da onde a gente vem, a nossa identidade, ela vai ser expressa e vai interferir nas nossas escolhas. Então, esse estudo sobre escravidão é uma dimensão do que eu sou, como mulher negra, cujos meus ancestrais passaram por esse processo né, de escravidão, e é o que eu sempre digo nas aulas, né, quando a gente pensa em fim da escravidão e o que nós somos hoje, são poucas gerações, né, a história da escravidão, ela faz parte da nossa alma, e como nós, representantes de povos diaspóricos, né, de descendentes de escravos, de uma população que foi roubada do seu continente de origem, que teve a liberdade usurpada, a gente não tem como a gente fugir desse tema, né? De alguma forma ele vai transbordar. E para mim foi de uma maneira dupla, através da academia, estudando escravidão, e depois quando eu conheci a HDA, o trabalho dela, eu fiquei totalmente encantada, né, pela possibilidade de fazer um curso de história da moda que fosse mais politizado, que fosse entender a moda dessa perspectiva de construção de identidade e de resistência, muito na direção do seu trabalho e também na direção do trabalho do Isaac. Eu estava comentando com o Helder há pouco que eu fui na internet para buscar alguns trabalhos, algumas entrevistas que o Isaac deu, e o seu trabalho no São Paulo Fashion Week é fascinante, porque ele vai muito na direção, né, dessa busca pela ancestralidade e sobre esse sentido, né, da gente tentar se localizar e como isso influencia fortemente nas nossas experiências, né? De alguma forma isso transborda, de alguma maneira isso vai aparecer, porque é até uma forma de experiência, de construção mesmo, de subjetividade, como que a gente extravasa isso, né? Como isso vai aparecer como marca nas nossas experiências. Por isso que é tão importante a gente sempre pensar o quanto é enriquecedor ter um país que valoriza as suas diferenças, as suas diferentes matrizes de origem, porque isso enriquece do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, artístico. E é isso, eu acho que é fundamental a gente externalizar, né, essas expressões que essa subjetividade traz, e ela vem de qualquer forma, se não for na forma de se vestir, na forma de luta, de envolvimento de projeto, mas isso sempre vem. Então, eu acho que os últimos 20 anos, essa lei foi muito importante para mudar
Não, a gente não mudou muito, mas eu acredito que a academia, enquanto espaço de produção de conhecimento, ela está indo um pouco a reboque dessa luta que não é dos anos 2000, né? A gente sempre tem que lembrar que o ensino de história da África é uma luta do movimento negro e é um debate antigo que já vem sido posto na agenda do movimento negro e que só em 2003 que se consolida como lei. Então, esse é um fio condutor importante e também um movimento chamado de afrofuturismo, que é esse movimento que eu acho fundamental para a gente entender esse processo estético que a Beyoncé traz no trabalho dela, que foi mal interpretado por algumas pessoas e criticado de uma maneira equivocada, né? Que é aquela forma. Quando a gente pensa em ativismo, né, a gente não pode definir o que é o ativismo, né? Existem diferentes formas, versões de como construir o ativismo. E existe isso através da moda, e a Beyoncé fez isso através da moda e através da música. Ela construiu ela juntou uma série de elementos, né? Que eu acho muito interessante o fato dela ter escolhido artistas negros para compor a estética do clipe dela, e ela fez isso trazendo artistas não só negros americanos, ela foi procurar artistas de diferentes partes da África que trazem essa ideia e que vai juntar dois elementos muito, muito importantes, que é o afrofuturismo, que é uma corrente cultural, né? É um pensamento artístico que tem como principal linha, principal corrente, romper com a estética europeia, né? Ele traz esses elementos que o Isaac também faz, essas referências que ele faz no trabalho dele, que é uma tentativa de unir essa ancestralidade do passado, né? Pensando no continente africano e juntando com o futuro, né? E aí, como que essas duas linhas, elas se abraçam, se conectam? Então, dentro de uma estética cultural, você usa o passado, né? Busca a ancestralidade, a estética dos tecidos africanos, e você faz uma junção com o futuro, evocando toda aquela ideia de alta tecnologia, de ostentação dos brincos, dos diamantes, trazendo uma ideia de alta tecnologia, de riqueza. Então, esses dois aspectos são fundidos para pensar uma estética essencialmente africana, que traz como principal característica a ruptura com a cultura ocidental. Então, eu acredito que essa estética foi mal interpretada por algumas análises que foram feitas a respeito do trabalho da Beyoncé. E esse afrofuturismo, ele que também é um movimento que está vindo se consolidar nos últimos 20 anos, que a gente pode pensar em outros artistas que estão fazendo uso dessa estética, a Rihanna, a Carol Conká no Brasil, né, quando ela usa o batom roxo, azul, aqueles óculos que tem uma ideia de fazer menção ao futuro, o cabelo colorido, a forma de vestimenta, a gente consegue perceber uma identidade e elementos que são comuns, né? Da busca do tecido africano, o entendimento desse afrofuturismo servir para unificar. Lógico, a gente sabe que são 54 países, né, que compõem o continente africano, mas uma tentativa de propor uma unidade, né? Que um dos aspectos do processo de colonização do continente africano foi justamente anular a produção cultural e linguística do povo. Esses são os principais instrumentos para se dominar um povo. Então, todos esses processos, eles serviram para anular a identidade desses povos. E o processo de descolonização, ele vai trazer isso. Então, o afrofuturismo é uma corrente, né, cultural muito importante do ponto de vista artístico, que eu acho que foi muito pouco abordado essa semana e que deveria ter aparecido mais para debater essa questão, porque isso é muito, muito importante do ponto de vista do que a cantora quis trazer, né? E ela faz referência a diferentes partes do continente africano, quando ela escolhe artistas de diferentes partes do continente africano para construir esse clipe.
e que é uma referência também desse afrofuturismo que está em conexão com o pan-africanismo, que é um movimento que surge lá na década de 60, que vai ganhar força fora do continente africano, dos povos diaspóricos, em apoio à independência dos países, né, ou das regiões que depois se formariam os países pós-colonização, né, na década de 60 e 70. Então, Renata, todos esses elementos se conectam. em algum momento dessa semana, eu tive a ligeira sensação que a Beyoncé estava apresentando um TCC, porque a quantidade de enxurrada, de críticas que ela recebeu e os artigos que foram publicados, parecia que ela estava pedindo a opinião dessas pessoas e que ela estava apresentando um TCC numa banca. Sim. Né? Ela foi analisada com uma perspectiva acadêmica, sendo que ela é uma artista. Por isso que eu acredito que essa ideia do afrofuturismo foi pouco abordado nesses textos. Ele foi mencionado, mas não mencionado em todos esses textos, né? Porque cada um traz uma abordagem diferente. Mas realmente parecia que ela estava numa banca de TCC e foi reprovada, assim, sim, sem perspectiva de uma segunda chance. Exatamente. Eu acho que faltou um pouco de um olhar muito mais artístico sobre o trabalho dela, que é o lugar da onde ela fala, né? Porque eu acho que é isso que é importante a gente ressaltar, que é o que eu falei muito na outra live, que a gente, a moda, ela traz, sim, elementos de luta, de resistência, mas você não vai poder pegar essa estética artística e tentar racionalizar ela, enquadrar ela, transformar num conceito fechado e levar isso para a academia. Porque são referências, né? Lembrando que tanto a moda quanto as manifestações, o lugar delas é a rua, né? Isso há de comum entre moda e manifestação de expressões. Então, assim, é a mesma coisa se a gente pegasse uma canção do Caetano Veloso e levasse também para ser julgada, ou se a gente pegasse uma poesia ou uma peça teatral. São expressões que devem ser vistas do ponto de vista daquilo pela qual ela foi construída. Ela tem um papel muito importante, isso é inegável. Só que ela não é uma acadêmica, ela é uma mulher que construiu a carreira dela na música e que ela tem um ativismo importante quando a gente pensa a ideia de representatividade, que é o que a gente está falando muito aqui, do ponto de vista da moda, que é o que você traz, falar da importância dos modelos negros estarem na passarela, assim como Isaac exalta a importância da vestimenta, de trazer esses elementos da cultura africana que faz parte da nossa formação enquanto povo, e são diferentes formas de entendimento, né? Eu não conseguiria fazer uma crítica ao trabalho do Isaac, eu sou uma historiadora tenho uma formação acadêmica que é diferente, então eu acho que é importante a gente saber ser especialista naquilo que a gente se propõe a ser e focar naquilo, né? Não tentar transbordar os espaços aí. Pegando esse gancho da Renata sobre todas essas críticas e todo o trabalho da Beyoncé, que não foi produzido agora, ela começou a produzir esse trabalho em 2017. Isaac, na última edição da São Paulo Fashion Week, você disse na entrevista para a revista Cláudia que queria que todas as pessoas, que o seu desejo era que todas as pessoas saíssem de lá inspiradas no seu desfile. Como foi essa experiência? E você conseguiu atingir o seu objetivo? Conta pra gente. Não tô ouvindo. Sim. Oi. Oi, Isaac. Oi. Tô sem áudio. Agora foi. Não foi. Não? Oi. Agora. Tem alguém mexendo em alguma coisa aí, tá dando interferência. Parou. Tô te ouvindo.
mim foi muita representatividade, porque eu queria que as pessoas se sentissem emocionadas. Dá para ouvir? Tá baixo. Tá baixo? Tá baixo. E agora? Deixa eu ver. Oi? É o seu microfone mesmo. O microfone, o meu? Não, tá muito baixo, não tô te ouvindo. Você tá ouvindo ele, Renata? Não. Agora o microfone está desligado. É o seu microfone, Isaac. Dá para ouvir? Agora. Não? Tá um ruído, né? Não tô te ouvindo. Vamos fazer assim, ó. Eu vou para uma pergunta com Renata, enquanto você tenta ajustar aí, ok? Tá bom. Será que ele não tem que sair e entrar de novo? Pede para ele Isaac, sai e entra novamente. Melhorou? Melhorou. Oi? Não? Oi? O microfone está desligado agora. Som. Agora foi. Voltou. Voltou. Voltou? Você ouviu minha pergunta? Sim, eu entendi a pergunta. Mas tá baixo. Ainda tá baixo? Tá. Muito baixo. Eu não sei o que fazer. Você quer entrar pelo celular? Eu tô no celular. Pelo celular, eu acho que é melhor. Eu tô no celular já. Já? Não tô te ouvindo. Mas eu tô ouvindo interferência também. Da interferência. Tá bem baixinho. Tá baixinho? Tá. Tem alguma coisa dando interferência no seu microfone. Nossa, mas agora eu não mexi em nada. Agora tá para ouvir. Agora dá para ouvir. Ó. Dá pra ouvir? Pode falar. Dá pra ouvir agora. Tá. Mas a São Paulo que eu achei que foi uma pessoa de muita representatividade, porque Tá eu baixo. nunca tinha... Tá baixo? Tá muito baixo. Isaac, sai e entra novamente. Eu acho que resolve. Deixa eu ver. Renata, vou te fazer uma pergunta enquanto o Isaac ajusta. Tá me ouvindo, Renata? Tô sim. Qual a importância de respeitar o lugar de fala e o que significa esse termo? Então, o lugar de fala, primeiramente, ele nos remete à necessidade de discutir o privilégio histórico das pessoas brancas, né? Porque esse privilégio histórico, ele fez com que se fossem construídas narrativas únicas, eurocêntricas, partindo da premissa de que os homens brancos podem construir as narrativas oficiais, que é a narrativa que estereotipa, que diminui, do outro, é aquele de fora dizendo sobre a experiência do outro, né? O que significa ser negro, qual é o lugar da cultura negra, qual é o lugar da cultura indígena. Então, historicamente, a gente viveu essa experiência de colocação, né? Essa ideia de branquitude, né? Que é o termo que diretamente está atrelado ao lugar de fala, né? A gente precisa entender o que é essa branquitude. É a construção dessas narrativas, né? Por quem que elas foram feitas e quais são as consequências dessas narrativas? Essas narrativas únicas sobre a história oficial,
sobre os nossos lugares, sobre a ideia de construir o que legitimou o racismo, e o entendimento desse lugar de fala, eu tenho entendido cada vez mais ele como sendo, em alguns aspectos, positivo e negativo, né? Positivo no sentido da representatividade, né? De um indígena poder falar sobre o grupo ao qual ele representa, ou sobre um negro poder falar sobre o grupo ao qual ele representa, as mulheres negras, e assim por diante. Mas existem algumas ciladas também, né? Porque existem os oportunismos dentro dessa perspectiva, né? Então, se você parte da premissa de que só mulheres negras podem falar pelas mulheres negras, ou só os homens negros podem falar sobre a questão do movimento negro, é bastante complicado, porque às vezes você vê pessoas que não têm um compromisso com uma agenda de grupo, que tentam usurpar ou se beneficiar individualmente desse discurso, né? A pessoa, ela simplesmente desconstrói toda uma agenda, né? Que é o que eu tinha visto muito isso essa semana, quando o ministro do Meio Ambiente foi conversar com um grupo de indígenas, né? Que eram garimpeiros, e ele quis dizer que aquele grupo representava o todo. Todos os grupos indígenas são favoráveis ao garimpo, e tá tudo ok, não tem problema se desmatar a floresta. Só que aquele pequeno grupo não representa o todo. Então, essa é uma problemática do lugar de fala. Tem o seu lado positivo, mas também ele deve ser problematizado. Não dá para entender sobre uma única perspectiva, né? Porque você vai encontrar também muitos negros, que inclusive fazem parte do governo, que estão destruindo toda uma pauta histórica do movimento negro que foi construída, e inclusive a gente encontra pessoas negras que, por exemplo, são contra políticas de ações afirmativas, ou que são contra até mesmo, ou tem um discurso que diz que racismo não existe. Então, é bastante... É um conceito que precisa ser visto com bastante cautela, a meu ver, porque ele tem aí suas ciladas, né? A representatividade pela representatividade, a meu ver, ela não se sustenta. A representatividade, ela tem que ser vista do ponto de vista coletivo, não individual. Não é eu, como mulher negra, vou ocupar esse lugar, só que toda a minha agenda política é para beneficiar única e exclusivamente a Renata Ribeiro, né? Eu estou ali naquele lugar, ocupando aquele espaço do ponto de vista de quem está vendo como, ela é uma mulher negra, mas o que ela vai trazer enquanto coletividade, né? Então, essa ideia de representatividade, ela precisa ser muito debatida, porque às vezes a gente vê muitas pessoas se colocam nesse lugar de representatividade e não representam um grupo nenhum, a não ser os interesses individuais. Ok. Isaac, o seu áudio, tá? Ok. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo todo mundo, claramente. Você quer que eu repita a pergunta? Pode repetir. Na última São Paulo Fashion Week, você disse numa entrevista para a revista Cláudia que o seu desejo era que todas as pessoas saíssem inspiradas do seu desfile. A pergunta é: você conseguiu atingir o seu objetivo? E como foi? Conta pra gente. Eu consegui atingir um objetivo, Helder, que foi um dos grandes desfiles que eu já fiz, onde até hoje as pessoas falam desse desfile, e até hoje a marca está sobrevivendo a esse momento de pandemia por conta do Acredite no Seu Axé. Então, eu acredito que foi um desfile que foi um marco na moda afro-brasileira, e eu não estava lá sozinho. Você estava lá, a Renata estava lá, todos estávamos lá. Então, ter colocado o Sal Grosso, a Arruda, um lindo cast, ter trazido o Acredite no Seu Axé, eu consegui sim, como na sua pergunta, alcançar esses lindos objetivos. Maravilha. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Aí a outra pergunta é meio que uma provocação. Como foi a experiência de descobrir o lado obscuro da moda, como o trabalho escravo,
preconceito com negros, gays, gordos e nordestinos. Nossa, é doloroso. É muito doloroso, porque eu tinha uma imagem de uma moda perfeita, né? A gente acha que a moda é esse mundo lindo do glamour, das pessoas felizes, e, na verdade, eu vi o outro lado obscuro da moda. Mas a moda, ela é perfeita. O que está errado dentro da moda são pessoas que não eram para ser diretores, estilistas, e estarem ocupando esses cargos. Porque se a gente usar o instrumento da moda para a diversidade, para a questão racial, a gente vai conquistar coisas boas. São as pessoas que trabalham nesse mercado da moda que faz a moda ser tão obscura. Então, por isso que eu ainda amo a moda. Porque se a gente colocar as pessoas certas nos trabalhos certos, a moda só tem a ganhar. Exatamente. E pegando essa sua fala, eu quero fazer uma denúncia aqui. É a gente que é agente, que tem agência e que atende essa demanda de mercado, tem que aturar certos produtores mal educados, mal amados, né, que nos ligam, destrata a gente, falta com respeito. Então, eu queria deixar a mensagem para todas as marcas que, antes de contratar esses profissionais para representar suas marcas, faça uma pesquisa, procure saber a origem desse cidadão, a graduação dele, qual é o ponto de vista dele em relação ao social, porque nos 20 anos de HDA eu tenho me deparado com muita gente mal amada, com muita gente mal educada, né, que não consegue tirar a venda dos lados para enxergar que o mundo é homogêneo e que todas as tribos se comunicam e transitam entre si. Então, boa parte dos problemas que nós tivemos na moda não foi com as marcas, e sim com esses profissionais despreparados que caíram de paraquedas na moda sem saber nem fazer um ó com um copo. E eu digo isso pela minha experiência desses longos 20 anos que eu passei apuros com esses profissionais que muitas das vezes boicotaram o meu trabalho por eu dizer para ele a forma correta de como ele deveria me tratar e me respeitar, porque eu tenho história, eu estudei, eu tenho família, eu tenho RG. Eu tenho RG. Me respeite, por favor. Muito obrigado, Isaac, pela sua colocação. Renata, quer falar alguma coisa a respeito? Sobre isso que a Isaac acabou de falar? Nossa, eu perdi o raciocínio. Volta a pergunta aí. Foi falando que ele, como foi ele descobrir esse mercado que exclui os negros, gays, gordos, pretos, nordestinos, e o trabalho escravo praticado não só no Brasil, mas em todo o mundo, dentro da moda. Isso é um problema gravíssimo e que afeta as principais marcas, né? Isso é mais chocante, né? As empresas que estão consolidadas no mercado são as que mais praticam esse tipo de desserviço para a área da moda. E a atrocidade, né? E esse comportamento mesmo que você falou de destratar, você já narrou diversas vezes em outras oportunidades o quanto os modelos negros são destratados, né? O quanto eu já trabalhei também como modelo, participei de alguns testes, e eu me recordo que teve uma campanha que eu consegui fazer, eu não vou citar o nome aqui, mas o Helder sempre, ele ficava me ligando toda hora, Renata, lê o contrato, Renata, verifica o cachê, porque eu fiquei chocada quando ele me falou que ele fazia isso, porque muitas vezes o cachê era e no momento do trabalho eles reduziam o valor, porque muitas vezes eles desclassificavam mesmo o modelo negro. É tão absurdo, porque o valor do modelo negro, o cachê do modelo negro é inferior, muitas vezes, ao da modelo branca. O Helder brigou muito para que isso não, fosse mudado. Então, tinha essa coisa de ficar falando o tempo todo. Eu ficava numa tensão. A tensão era para fazer o trabalho e existia essa tensão para que o trabalho fosse pago pelo valor justo, né? Verificar com as modelos brancas se era realmente esse o valor do casting. Era uma loucura, é uma violência, né? Fazer essa distinção que
literalmente eles estavam reconhecendo que, né, de uma forma extremamente racista, de que não, os modelos negros valem menos, declaradamente, sabe? Então, eu acho que esse lado obscuro da moda, que são muitos, né, que são múltiplos, desde o tratamento que se é dado aos modelos, as denúncias que são feitas de não só de maus tratos, mas essa dimensão, né, da cadeia de produção, que vai desde lá da costureira, da escolha do tecido, falseada, né, que também acontece, da marca dizer que está trabalhando com determinado tecido e não é. Então, existem diferentes dimensões aí da moda que precisam ser debatidas né, existe todo um debate, como a gente estava falando na outra live, é um debate político e econômico também, né, e de denúncia, de crimes que são cometidos, cachês que não são pagos, todos esses, tudo isso está dentro de um debate muito amplo, né, tem esse lado glamuroso que as pessoas, que é uma ponta do que é a moda, e esse iceberg de coisas que estão fora do lugar, como o Isaac colocou. Muito bem. Justamente. E por toda essa movimentação, por todas essas ações, ao longo desses 20 anos, a HDA sofreu boicote, porque eles pensavam assim, é uma agência de modelos negros, ele vai ditar como vai ser e a agência vai acatar. Muito, se enganaram totalmente, porque a HDA não existe só para colocar modelos no mercado, para ir lá, desfilar, voltar, sair na revista e pronto, e ganhar cachê. Não, tem todo um trabalho político, um trabalho de conscientização para que esse profissional entenda qual é o seu papel e que o mercado os respeite como deve ser respeitado. E por isso, muito boicote a HDA sofreu e sofre até hoje. Vamos entrar num tema que é a nossa live, que é sobre a Beyoncé. O novo álbum da artista americana, chamado Black is King, tem tido repercussão e trouxe questões a serem discutidas. A presença de elementos ligados à ancestralidade é forte durante a produção, assim como figurino, elemento formato, elenco formado por artistas negros, sonoridades africanas e a mensagem da lembrança da Mãe África. Como vocês enxergam a representatividade na produção visual do clipe e no contexto brasileiro da moda, música, beleza e publicidade? É uma introdução. Hein, Isaac? Quer que eu comece? Eu acho que ela fez algo incrível, maravilhoso, somente por ela ser afro-americana. Os afro-americanos, a gente tem que entender que existe diásporas diferentes, né? A nossa diáspora é uma, a deles são outras, dos negros de Europa são outras. E a Beyoncé, ela traz o resgate de África. Ela volta para a ancestralidade. Ela não mostra a ancestralidade americanizada. Ela mostra africanizada. Então, é incrível essas referências que ela traz de cada clipe, cada figurino. Nada ali é posto por estar ali. Cada cabelo, cada roupa, cada dança representa quase todos os 54 países de África, né? Desse grande continente. E ela, eu só tenho a agradecer, né? A gente é a Santa Beyoncé, né? Que nos trouxe tanta coisa incrível. E dá para trazer muita coisa do seu clipe para o Brasil, né? Tipo, muitos códigos ali que ela mostra foram povos, línguas que vieram para o Brasil. Então, tem essa conexão muito forte, né? Então, principalmente da questão de orixá, né? De questão de candomblé. Oxum está muito bem representada ali, né? Ela traz... Ela dá Oxum, com certeza. O que mais me traz e mais marcante é a questão afro-brasileira. Quando se fala de orixá, quando se fala das cores, da dança. Então, é muito importante. Acho que Renata também, né, Rê? Tipo... Sim, e é impressionante.
eu acredito que tenha gerado um debate em outras partes do mundo também, né? Em outros países afro-americanos, né? A gente pensa no afro-americano no sentido América, onde tem população negra, porque a gente se reconhece ali, né? É impressionante, é dentro dessa lógica afrofuturista mesmo, de romper com uma leitura europeia e tratar sobre passado, ancestralidade, representado mesmo nas entidades africanas, e pensar um futuro, e remete muito à ideia do que foi explorado no filme Panteras, né? Panteras Negras. O filme de super-heróis que vai falar sobre os impérios, né? Vai falar, diferente, que tentou também retratar um pedacinho, os pedaços diferentes da África, né? Falando de impérios, aquela grande assembleia que cada um tem uma vestimenta diferente, que traz referências diferentes, e é o reconhecimento da África como continente, né? E das suas diversidades. Ela traz isso muito pautada tanto na perspectiva dos bastidores, da estética, da letra da música, a forma como ela conduz toda essa produção, né? É um trabalho extremamente ativista, extremamente político. Assim, eu acho que ele sintetiza muito toda aquela ideia que eu falei da importância de pensar a moda como ato político. É isso. Tá. Isaac, em relação à vestimenta, como a roupa pode ser um elemento de comunicação, o retrato de uma cultura ou movimento? Dentro do clipe, Beyoncé mostrou tudo isso, porque ela trouxe o trabalho dos stylists, que na sua grande maioria são negros. Ela fez questão. Ela trabalhou com pessoas brancas, sim, mas a sua grande maioria são pessoas negras. E teve uma grande pesquisa. E quando ela dá esse papel da moda, ela se iguala a todas as grandes produções de Broadway, de Hollywood, que são altamente brancas. E ela fala, olha o que nossa estética, olha o que nossa cultura tem para oferecer a vocês. E vocês levam isso como se fosse uma estampa de oncinha, como se fosse uma coisa extremamente estereotipada, e não é. É cultura, é ancestralidade. Então, cada elemento da roupa, cada estilista que fez aquela roupa é muito bem estudado. E por isso que entra num nível tão alto, tão grandioso, que mostra como a cultura afro mundial. O clipe dela é um clipe de cultura afro mundial, onde todo mundo, um ser negro no mundo, como Lued Luna fala, né? Um corpo no mundo, nosso corpo preto no mundo. Vendo esse filme e todos os clipes que foi apresentado do Black King, a gente vai se identificar em alguma simbologia ali, em algum momento. Então, a Beyoncé e sua equipe, ela colocou a moda como a cereja do bolo. A gente, que nem eu já fiz isso de ouvir sem o áudio, e só que eu imagine uma pessoa surda que não possa ouvir as músicas, mas possa ver o visual. É o mesmo impacto. É o mesmo impacto de beleza, de afro, sabe? Então, é lindo. Esteticamente é lindo. Musicalmente é tão lindo quanto. Mas se você for ver os clipes sem o som, a imagem já diz muito. Então, é verdade. Sim, verdade. É super importante. É o papel da moda, né? Porque se ela pensasse só na questão musical, a gente nem viria imagens, a gente só iria ouvir. Mas você olhando e ouvindo a música, nossa, tipo, o coração bate mais forte. Mas se fizesse a experiência de tirar o áudio e só ver a parte estética, que dá para observar sapato, cabelo, maquiagem, dança, eu fiquei assim, nossa, tipo, palmas para Santa Beyoncé. Parabéns. Renata, ao longo da história,
a trajetória dos negros é majoritariamente divulgada e retratada do ponto de vista eurocêntrico, nos livros de pesquisas e produções culturais. Com a entrada dos negros e descendentes de negros na academia, em demais espaços, como a moda, cinema, política e outros, o que precisa mudar? Olha, eu acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante retomar aí essa ideia de que nos últimos 20 anos a gente teve uma abertura importante, como eu falei, a Lei 10.639, e pensar não só a lei, mas também pensar do ponto de vista acadêmico o que isso representou, que foi o surgimento de 17 universidades públicas, implementação de política de cotas, que a gente conseguiu ampliar, não como a gente o suficiente, mas a gente conseguiu fazer com que uma quantidade significativa, pouco representativa ainda, mas foi uma abertura importante que vai refletir, sobretudo, nesses debates recentes, né, sobre pensamento sobre uma intelectualidade negra. A gente conseguiu, nesses últimos 20 anos, construir esse debate, produzindo novas narrativas, por isso que essas novas narrativas, elas foram também protagonistas essa semana, porque essas novas narrativas também foram responsáveis por dialogar com essas críticas iniciais que foram feitas, né, em relação ao clipe da Beyoncé, que essas pessoas que foram repercutir o trabalho da Beyoncé também, então a gente tem esse espaço que foi aberto de diferentes perspectivas, a gente não pode perder de vista, e até entre o início de 2000 até 2015, mais ou menos, que a gente teve um crescimento econômico importante que permitiu que a população negra conseguisse se ganhar visibilidade em determinados espaços que ela também não se via antes. Então, acho que essa conjunção de fatores colaborou para que houvesse uma representatividade nesses diferentes espaços, na moda, a própria HDA é filha desse contexto, né, porque ela nasce nos anos 2000, né, então a gente tem a Feira Preta, que tem a sua contribuição. Então, do ponto de vista artístico, a gente tem muitos elementos que surgiram nesses últimos 20 anos e que eles dialogam, né, o seu trabalho, a Feira Preta, trabalho do Isaac, e todos esses elementos, e academicamente também essa abertura que foi possibilitada, que gerou a produção de muitos trabalhos importantes, também facilitados pela Lei 10.639, né, pesquisas sobre história da África, a cultura afro-brasileira, elas têm se consolidado, criado novas linhas de pesquisa, promovido novas narrativas, novos olhares sobre a África, novos olhares sobre a história do Brasil, a formação do Brasil, sobre a história da escravidão do Brasil, dando protagonismo a personagens que antes eram simplesmente apagados da nossa história. Então, uma série de movimentos foram criados nesses últimos 20 anos que a gente precisa lembrar, né? São diferentes elementos, diferentes espaços que vai gerar esse encontro, né? Porque a gente está aqui, nós somos de formações e espaços diferentes e a gente se encontrou. Então, isso foi possibilitado por uma conjuntura política e econômica, que é o que eu sempre defendo, que a gente precisa, enquanto historiadora, pensar nos contextos, nas temporalidades, nas experiências, e como tudo isso se coaduna para a gente fazer um debate mais amplo. E eu acredito que toda essa polêmica em torno do trabalho, do álbum e da música, né, da Beyoncé, ela vem a reboque, né? Talvez, se o clipe da Beyoncé tivesse sido produzido, sei lá, em 1999, esse debate não estaria acontecendo. Porque eu acho que nós estamos, enquanto negros, mais organizados e mais habilitados e ocupando esses espaços que querem que a gente perca eles, né? Que a gente volte, né? Aquela expressão horrível, voltar para a senzala, isso não vai acontecer. A gente conquistou esses espaços dentro da academia e dentro da moda e dentro de outras áreas, cinema, entretenimento, e isso não vai ter volta. Eles vão ter que dialogar com a gente está aqui para discutir racismo estrutural, para debater uma série de questões que dizem respeito aos grupos
tidos como minoritários, mas que a gente sabe que representativamente, numericamente, somos metade e 1% da população, né? 51%. Então, maravilha. Vale. Não, eu acho que é um pouco isso, a gente tem que pensar esses últimos 20 anos aí e tentar amarrar, porque existe toda uma costura a ser feita, né? Esses debates, eles não são feitos de graça, porque eu acredito que talvez subestimaram a nossa capacidade de reagir a certas leituras, a certas narrativas. A pergunta é para os dois. Qual o simbolismo que os figurinos de Beyoncé traz e qual a relação que as roupas podem ter com a identidade? Olha, Helder, isso daria uma live inteira, né? Porque a Beyoncé, ela trouxe referências da questão do Rei Leão do Simba, né? Que são os Zulus. Ela traz essa simbologia e traz de outros países, outros povos, que são diversos. Então, falando da questão dos Zulus, que é a questão da estampa de leopardo, né? Onde você ostentar essa estampa é uma coisa de realeza. Então, quando ela mostra esse clipe, imagine a gente, criança vendo esse filme da Beyoncé, trazendo essa realeza, dizendo, olha de onde vocês vieram, como a gente vai levar a vida de outra forma. Então, esteticamente, povos africanos são altamente estéticos, tanto de cabelo, acessório, roupa e a questão da linguagem. Mas o visual já diz muito o que a gente é. Então, quando a Beyoncé traz essa grande equipe, essa grande pesquisa, e traz isso para as roupas, eu que trabalho com moda, a gente que trabalha com moda, é dizer assim, olha, não é menos disso que a gente vai apresentar. A gente tem que apresentar agora algo a nível de Beyoncé ou algo a mais de Beyoncé. Então, tem que ser, já virou até isso, né? A gente vai apresentar algo a nível de Beyoncé, porque ela chegou no nível máximo, já existia esse nível máximo, mas essa estrutura branca, racista que a gente vive, nunca deixou ostentar essa questão afro que a gente é. Sempre levando de uma maneira esteticamente ou supérflua, ou dizendo simplesmente, é afro. O afro é muito mais do que isso. O afro é a alta costura, o afro é a maior academia de arte que a gente tem. Então, o afro é o futuro do mundo. O mundo, se não se reconhecer afro, não tem como a gente andar para frente. O mundo tem que reconhecer a questão afro, que isso a gente entra no afrofuturismo, porque quando a gente vê referências de filmes de futuro, tudo é afro. A estética, o cabelo, a vestimenta. Então, quando você traz essa questão da vestimenta, é isso. O futuro é negro, o futuro é afro. E se o mundo vier nessa negação, vai ser mais difícil ainda. Porque o mundo é afro, não tem para onde correr. E você, Renata? Então, eu acho que esses últimos 20 anos colaboram também para essa possibilidade de construção de novas narrativas, e essas novas narrativas, elas vão se consolidar, as pessoas desejando ou não, né? Essas novas narrativas, elas estão aí apresentadas, né, de valorização da cultura negra, do espaço que ela ocupa dentro da perspectiva histórica, né, do quanto esse elemento é muito maior do que, né, quando você fala, o Brasil é formado por três culturas, a europeia, a africana e a indígena, mas na prática, né, a gente não pode esquecer que historicamente, durante a escravidão, né, quando você tenta eliminar, porque existem também os elementos de resistência, mas tenta eliminar
os dialetos dos africanos que vinham para cá, eles eram obrigados a aprender o português para se comunicar. E pós-escravidão, você tem uma perseguição às culturas de matrizes africanas. Então, é uma história de resistência longuíssima, né? E se a gente parar para pensar do quanto de apagamento que se fez, e a gente tem que resgatar tudo isso, e eu acho que, do ponto de vista histórico, a gente está tentando fazer isso através da construção de novas narrativas, e eu acho que o clipe da Beyoncé vai nessa direção também, né, do ponto de vista da arte, que é trazer e não esquecer que a África faz parte da nossa essência, né, da nossa ancestralidade, e que não é possível romper isso, né, o Atlântico não rompeu isso com a escravidão, ele não nos fez desligar a nossa alma do continente africano. Nós temos uma ligação permanente com o continente africano, do ponto de vista cultural, político, estético. Espiritual. Oi? Espiritual. Espiritual. E eu acho que a beleza do trabalho dela é esse. Essa é a marca. E é trazer uma estética totalmente aquém da europeia. É a ruptura com a Europa. A referência é a África, né? Não, a gente não pode esquecer que lógico, o álbum ele tem uma inspiração na história, no desenho animado da Disney, mas o ativismo dela está presente nessa ideia do afrofuturismo, nessa ideia de romper, e isso é revolucionário, romper com a estética europeia, né? Foram quase 400 anos de escravidão, desse olhar construído historicamente por pessoas brancas que invisibilizaram a cultura e a existência e a resistência de diferentes personagens da nossa história. Então, eu acho que o clipe da Beyoncé, ele sintetiza não a história do Brasil, mas a história dos povos diaspóricos, porque embora a gente tenha diferenças, né, com os americanos negros e afro-colombianos e população negra de outros estados, de outros países aí da América, a conexão entre os povos diaspóricos e o continente africano, ela é permanente. Então, a gente enxerga essa beleza porque tem essa estética e a gente se reconhece nela. E a gente se reconhece nela porque a gente tem semelhanças, a gente tem uma matriz que nos liga, né? Então, essa ligação é que nos deixa emocionado quando vê, e paralisados ao ver o clipe, né? Como o Isaac falou, que tem uma questão da letra, mas a estética, ela paralisa e nos domina, né? Impressionante. Ela parece que ela fez ela sintetizou uma história de dor, que é a história de como teria sido, né? Nossas histórias se a gente se a diáspora não tivesse acontecido, né? Eu acho que o afrofuturismo tem um pouco isso, que é o entendimento de não interferência do continente europeu sobre a África. É o passado e o futuro. Então, ali, essa busca da ancestralidade como forma também de negar os malefícios que a dominação europeia provocou, né? Então, eu acho que tem muitos elementos. E eu me emociono com o clipe, eu me emociono de lembrar, que você falou do momento do Isaac na São Paulo Fashion Week. Eu assisti na internet um pouco antes, né? Eu falei, não, eu quero saber mais sobre Isaac. Aí fui ver suas entrevistas, e aí eu vi eu comentei com a minha mãe, é emocionante demais o que você fez na São Paulo Fashion Week, é de arrepiar. Realmente foi icônico e memorável o seu desfile. Nossa, fascinante, parabéns. Isaac. Por trabalhar essa ideia de ancestralidade. Muito bonito. Estamos caminhando para o final da nossa live, que está maravilhosa. Eu tenho uma pergunta para Isaac e uma pergunta para fechar com Renata Ribeiro. Isaac, em que devemos apostar e insistir para que o mercado da moda respeite, desperte e reconheça o potencial dos profissionais negros neste mercado? Olha, em primeiro lugar é pagando o cachê, nos dando esse destaque dos mesmos cachês. Uma maneira de se vencer o
preconceito racial dentro do mercado da moda é capitalizar o estilista, o modelo, o dono da agência, as pessoas que estão nesse mercado. O mercado, o racismo ele é tão doloroso que a primeira coisa que ele faz é na questão de capital mesmo, na questão de dinheiro. Então, a partir do momento em que o mercado contratar e pagar o profissional, aí a gente já ganhou muito, já ganhou bastante nessa questão de preconceito racial. Então, o que eu falo para todas as marcas é como a gente pode ser, como a gente pode combater o preconceito racial? Contratar e pagar no mesmo nível de salário, o mesmo nível de cachê, como você paga as pessoas brancas. Então, esse é a política que eu faço e peço para que as marcas façam. Ok. Cadê Renata Ribeiro? Oi, Isaac. Ela voltou. Oi, Isaac. Quem quiser comprar, conhecer as suas criações, aonde encontra? Hoje no site Isaac Silva, www.isaacsilva.com.br, no Instagram, Isaac Silva, a gente está lá cultivando esse axé e é um caminho sem volta. Eu fico feliz porque você é um dos pioneiros. A moda tem muito a lhe agradecer. E você, por ser baiano, chegar em São Paulo também, desbravar essa cidade. Então, é um momento em que é o futuro. Não existe um futuro do mundo sem se falar de questões afros. Sim, então, é importante. Põe Isaac Silva no Google, já aparece lá, no Instagram, site. Vamos fortalecer. Sim, e nos unir, né? Nos conectar, fazer essa sintonia para que a gente possa contribuir um com o outro dentro da nossa ótica, dentro das coisas que a gente acredita, para transformar, para agregar, para contribuir para essa juventude que está chegando aí, para que elas entendam que é fundamental conhecer a nossa história para saber de onde viemos e para onde queremos ir e o que queremos conquistar. Não é isso? Isso mesmo. Exatamente. É importante. Renata, historicamente, qual o impacto da intelectualidade negra na disputa por narrativas? Olha, eu acho que essa semana diz muito sobre isso. É praticamente uma pergunta que é autoexplicativa, porque essa polêmica ela só foi possível porque existem novas narrativas sobre o entendimento do que, desde o entendimento do que de lugar de fala, de reconhecimento de histórico de privilégio branco e de que isso tem que ser debatido, e desde do que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do Floyd, todo esse debate recente, ele vai trazer toda essa... vai remontar toda essa discussão que a gente vivenciou essa semana, né? Não tem como esse debate tá desatrelado a esse contexto. Então, essa intelectualidade negra que se construiu e que se acelerou nos últimos 20 anos, digamos assim, também não vamos negar a existência de intelectuais negros que já estavam na academia e fazendo essa luta quase que individualmente, como Lélia Gonzalez e tantas outras profissionais aí da academia, sobretudo a Lélia Gonzalez, porque ela pensou, já na década de 60 e 70, ela já está falando sobre pensar a história da mulher negra. Então, ela é uma pioneira. Inclusive, quando a Angela Davis veio ao Brasil, fez uma fala num encontro que teve no Ibirapuera, eu estava lá e eu lembro que no discurso dela, ela falou isso: vocês estão aqui me reverenciando, mas a Lélia Gonzalez já estava falando de interseccionalidade, da importância de debater, fazer um debate sobre questão racial e gênero, e questão de sexualidade homoafetiva, e todos esses debates que se coadunam, ela já estava debatendo isso,
E mais uma vez, né, a gente tentar resgatar. Eu acho que a importância da intelectualidade negra pensada nos dias de hoje, na construção e na disputa de narrativa é da gente insistir em dar visibilidade a personagens da nossa história que foram apagados. E quando a gente começa a ler, é impressionante, né? Porque no doutorado eu estudei um pouco porque o meu objetivo era estudar o processo do movimento abolicionista da perspectiva da maçonaria. E eu me deparei com tanto maçom negro, e aí eu ficava surpresa, mas depois eu pensei, falei, nós padecemos da invisibilidade. Tem pessoas extraordinárias negras em diferentes áreas, só que elas são invisíveis. E eu acho que a nossa obrigação do Elder, Isaac e de todas as outras pessoas que têm esse espaço tão importante de abertura e de reconhecimento, de trazer à luz essas pessoas, assim como os historiadores, os historiadores negros têm feito muito de olhar para o passado e dar luz, né, trazer para o presente, para o nosso conhecimento, personagens importantes da nossa história que foram apagados, né, muitos homens negros, mulheres negras, que foram, né, esquecidos muito entre aspas. Então, eu acho que esse é o papel, lembrando que quando a gente vai para esse espaço, os pesquisadores negros, a maioria deles, felizmente, se dedicam à nossa história, à cultura afro, a personagens, né, intelectuais negros, e isso me deixa muito feliz. Eu faço parte disso também, quando eu me proponho a resgatar a experiência na maçonaria de homens negros também, ou de pensar a escravidão e trazer esses personagens que foram apagados propositalmente, né? Então, aí que vem a disputa por narrativas. Só que eu acho que isso não tem volta. A gente já está na academia e não tem como fazer a gente... Eles vão ter que apagar todos nós, literalmente, né? só por meio da bala, porque a gente resiste aqui. E o nosso objetivo é permitir que a gente seja espelho para que outras pessoas negras se inspiram e vão para a academia, e não só para a academia, mas para a moda, para o cinema e para todas as outras áreas, para a engenharia e assim sucessivamente. E acreditando que nós somos possíveis, né? Sim. É importante, Isaac, acreditar que somos possíveis e não perder a esperança, não perder a fé e batalhar e guerrear mesmo, porque o levante está próximo. Sim, tá mesmo. A atual conjuntura, literalmente levante, viu? Sim. Renata, quem quiser se aprofundar na história da escravidão, quiser conhecer, saber, aprender novos termos, como se portar diante da nossa comunidade, aonde te acha? Olha, tem disponível, né, se você jogar no Google aí o meu nome, Renata Ribeiro Francisco, aparece tese de doutorado. Recentemente, nesse domingo, eu escrevi uma resenha sobre o livro Lições de Resistência, que é sobre o Luiz Gama, né? É o livro da Lígia Ferreira, eu fiz a resenha, e está na revista 451, que é uma revista que fala sobre literatura, é uma revista muito interessante, na edição de agosto, então tem a resenha desse livro que eu recomendo, Lições de Resistência, que é sobre a produção jornalística do abolicionista, maçom, jornalista, né, que foi muito importante nesse processo aí de abolição, né, ele é um dos principais nomes, e inclusive Luiz Gama é um nome ainda pouco lembrado, ele deveria estar em todos os livros didáticos, e toda criança deveria saber quem é Luiz Gama, e tantos outros personagens que a gente tem por aí. E ser reverenciado, né? Sim, ele teve um papel muito importante. Ele nasceu, é um homem negro que nasceu livre, foi vendido pelo pai aos 10 anos. Baiano. Sim, baiano. Nordestino e que ele construiu toda a sua história em São Paulo. Porque ele se tornou abolicionista aqui, ele ganhou a liberdade. Ganhou, não. Ele foi buscar, porque ele nasceu livre, foi escravizado e conseguiu provar que tinha sido escravizado. E aí, como homem, né, retornando ao mundo dos livres, ele lutou para alforriar muitos escravos, escravizados. E nesse processo, ele
construiu uma trajetória maravilhosa. Teve jornal, ele teve o jornal próprio, ele escreveu em muitos jornais, ele foi autodidata, ele aprendeu as primeiras letras com um estudante da Academia de Direito, e depois, assim, a forma como ele escrevia era impressionante para um cara que não teve acesso, né, à educação, se bem que era comum, né, no século XIX, a maioria das pessoas, elas não aprendiam a ler e escrever na escola, né, a escola era uma raridade no Brasil do Império. Continua sendo, né, escola no Brasil é uma raridade. Sim, mas é que são contextos diferentes, mas assim, ele aprendeu as leis sozinho, e ele ensinava os estudantes de direito formados, assim, ele é um cara extraordinário, a história dele é extraordinária, imagina, naquela época não existia a figura do advogado provisionado, que era a pessoa que tinha o conhecimento em direito, mas não tinha o diploma. Então, se valendo desse lugar, né, de advogado provisionado, ele conseguiu assegurar a liberdade de muitos africanos que foram ilegalmente escravizados, né? Então, ele é um ser humano extraordinário, e tem muitos outros. Hoje, o Luiz Gama é reconhecido como, inclusive, isso aparece em uma das resenhas que foram colocadas nessa revista também. Eu recomendo essa revista, revista 451. Está nas bancas e tem textos extraordinários sobre o Luiz Gama, e tem outros personagens aí que a gente não faz ideia que existam por conta de não ter tanta divulgação. Mas, assim, quando a gente olha para a história, é tão gratificante a gente olhar que tem tantos personagens nossos que estão ali, só falta a gente trazer eles para o lugar que eles deveriam estar, né, de brilho. Eu faço um convite aqui ao Isaac, para tão logo essa pandemia acabe, que vocês tenham a oportunidade de se encontrar, para bater um papo. A Renata tem muita coisa, Isaac, para agregar, para somar, para compartilhar com o seu trabalho. Eu quero que vocês façam as considerações finais, porque a gente está com pouco tempo, já está acabando. Por favor, Renata, suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer o convite, né, para fazer essa fala, ter a oportunidade de conhecer o Isaac Silva, mesmo à distância. Eu fiquei encantada com o seu trabalho e me senti mal de não ter conhecido antes. Eu conhecia você de nome, mas eu não conhecia o seu trabalho. De ter a oportunidade de ter visto, né, na internet os seus desfiles, que são, nossa, extraordinários. Tá de parabéns, eu agradeço o Helder por essa oportunidade de ter feito esse debate. Eu espero que as pessoas tenham gostado, eu espero que eu não tenha sido confusa, porque eu estou bem nervosa. E assim, é isso, eu acho que a gente tem que pensar nesses últimos 20 anos e lembrar que essas transformações dos últimos 20 anos, elas não têm volta, estamos aqui para debater, e que as pessoas vão ter que respeitar, querendo ou não, e aceitar, querendo ou não, e que seremos mais do que somos hoje, nos próximos anos, e que toda forma de ativismo é válida, aí só para lembrar que é o meu mantra, que é o que eu sempre falo nos cursos de História da Moda, e que é importante a gente se conectar e entender um pouco mais, né, porque quando a gente faz essa interlocução e pensa do ponto de vista político, entende os processos, a gente consegue nos entender como indivíduo e construir uma identidade também, né? Então, a gente precisa se entender primeiro, nos conhecer para depois construir uma identidade, e aí dentro disso vem a formação, né, no caso do post modelo, desses modelos que saem da HDA lindamente, que todo mundo fala, né? Quando eu ia para os testes, as pessoas falavam, elas são modelos da HDA, as modelos da HDA têm um estilo diferente, o jeito que elas andam, o jeito como... É impressionante, eu achava que isso era zoeira do Helder no curso. Mas quando eu fui para os testes, eu falei, caramba, não é que é verdade? Eu fiquei impressionada. É uma coisa mesmo assim, o trabalho, ele é único, e assim, eu fico feliz de ter feito parte da HDA e tá ainda tendo a oportunidade de compor o corpo docente da agência, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa fala hoje. Muito obrigado a você. E você, Isaac? Obrigado, Renata. É que está acabando já. É você, Isaac. Renata Ribeiro, incrível, o Helder. Quando a gente puder celebrar a vida,
Vai vir essa vacina logo, por favor. A gente vai se encontrar na HDA, a gente vai se encontrar na Lorival Silva e a gente vai formular, fazer coisas mais incríveis ainda para o futuro. Então, eu só tenho a agradecer. O futuro, ele tem muitas coisas boas que a gente está aí para fazer essa mudança. Então, a gente tem que aceitar que a gente está nesse momento para fazer a mudança e que dias melhores virão. Então, Amém. Tá certo. Muito obrigado ao Isaac Silva. Sucesso, Isaac. Continue inspirando para inspirar todo o nosso trabalho. Obrigado, Renata. E a todas as pessoas que dedicaram parte do seu tempo para participar conosco desta live e ter um pouco de aprendizado, de conhecimento e troca de informação para poder levar para você um pouco do que a gente pensa e do que a gente deseja para o nosso futuro, da nossa comunidade. Grande beijo, viu, Isaac? Grande beijo, Renata. E muito obrigado. Obrigada, muito axé. Sempre. Amém. Tchau. E boa semana pra gente. Amém. Tchau. Excelente semana. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.